Bom, tentando então manter o horário, né, para que tudo corra a contento, já são 15 horas, eu vou dar início, então, a essa sessão, eu vou seguir um pouquinho o roteiro que foi proposto pelo programa, né, vamos dar início, então, a esta sessão de número 6, com a apresentação de 2 trabalhos, a sessão intitulada Espaços Urbanos e Patrimônio, né. Então, nós temos a honra, não é, de contar aqui com a presença e a participação como avaliadoras, né, do trabalho de Mariana Cardoso Pereira e Natália Spala Sorte, né, Juliana Cardoso Neri, a professora Juliana Cardoso Neri, ela é doutora pelo PPGA da UFBA, né, ali durante esse doutoramento ela fez, então, né, um estágio doutorado na Universidade de Estudos de Roma, La Sapienza. Ela é mestre em urbanismo, arquitetura e urbanismo também pelo BPGA, né, pós-graduada, então, né, e na área de conservação e restauro e de monumentos e sítios históricos pelo nono SECRE, né? Então a Juliana ela tem aí uma tradição, né, junto à UFBA, com aperfeiçoamento nessa área em particular, né? Ela é graduada em arquitetura e urbanismo pelo UFMG, então tem esse percurso. Hoje ela atua como professora adjunta 3 na Faculdade de Arquitetura e Urbanismo, junto ao mestrado profissional, SEC, da qual já atua como coordenadora durante o período, e também atua no programa de pós-graduação nos 2 níveis, de mestrado e doutorado, né. Ela tem aí uma participação, então, como membro do Docomomo Brasil, do ICOMOS Brasil, ICOMOS Bahia, né, e também participa da rede Patrimônio Histórico Ibero-Americana, Rede FI, que tem aí uma participação de países da América Latina, Espanha e Portugal, né. Bom, atua como pesquisadora no grupo Projeto Cidade e Memória, Lab 20, e História da Cidade do Urbanismo. A professora Manuela Rossinete Ruffinoni, ela é doutora em 2009, mestra em 2004, em História e Fundamento da Arquitetura do Urbanismo pela Universidade de São Paulo. Ela gradua-se em Arquitetura e Urbanismo pelo Mackenzie, né, a Universidade Mackenzie, em 1997. Também realiza, né, um estágio de doutoramento na Universidade de Estudos de Roma, mesmo da Juliana, La Sapienza, no período de 2006-2007. Tem um treinamento profissional, né, logo a seguir, nesse mesmo período, em Roma, no ICROM, e atualmente professora associada, né, do Departamento de História da Arte e do programa de pós-graduação em História da Arte da Escola de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da Unifesp, né, Universidade Federal de São Paulo. Atua nos temas de arquitetura, urbanismo, e tem um livro publicado bastante importante, titulado Preservação e Restauro Urbano, pela EDUSP, né, FAPESP, de 2013, esse livro de publicação, e que obteve também, inclusive, o 2º lugar no Prêmio Jabuti, de 2014, né, na categoria de Arquitetura e Urbanismo. Bom, os trabalhos que vão ser apresentados decorrem de pesquisas nessa seguinte ordem: preservação patrimonial, planejamento urbano e participação cidadã, uma análise da patrimonialização à luz do sítio histórico de Muqui, situado no Espírito Santo, em desenvolvimento pela mestranda Mariana Cardoso Pereira. Em seguida, o título, né, da dissertação, da tese em andamento, patrimônio industrial e cidade portuária, infraestrutura de portos, Espírito Santo e herança cultural urbana,
de autoria, né, e essa pesquisa em desenvolvimento da autoranda Natália Spalasorte. Bom, elas vão apresentar correspondentemente, cada uma delas 10 minutos, ao fim nós vamos abrir para as considerações, então, né, da avaliadora, das duas avaliadoras, ok? E elas vão apresentar, então, os slides que serão apresentados pela comissão organizadora e que, enfim, podem ser já exibidos. Ao fim das duas, a palavra será dada aos avaliadores. Muito obrigada mais uma vez. Por favor, então, Mariana Cardoso Pereira. Boa tarde, eu espero que todo mundo esteja bem. Eu sou Mariana Cardoso, orientanda da professora Renata Irmani de Almeida, e o meu trabalho é intitulado Preservação Patrimonial, Planejamento Urbano e Participação Cidadã, uma análise da patrimonialização à luz do sítio histórico de Muqui, Espírito Santo. Pode passar, por favor. Produzindo essa pesquisa, né, busca-se apresentar uma discussão contribuindo com o estado da arte a respeito da preservação patrimonial, do planejamento urbano e da participação cidadã, à luz do sítio histórico de Muqui, com base nos processos de tombamento entre os anos de 1980 a 2020, tendo como uma observação aqui que o sítio histórico de Muqui, ele é o exemplar mais significativo entre os municípios formados a partir do ciclo do café no estado e apresenta um repertório arquitetônico entre os estilos eclético, proto-moderno e moderno. Aqui eu propus uma nuvem de palavras, né, que demonstra as palavras que mais aparecem na minha pesquisa, como comunidade, a importância da participação da comunidade, da patrimonialização e do tombamento. Pode passar. Pode passar, por favor. Aqui eu trago o meu sumário comentado, com algumas das bibliografias utilizadas. Eu não coloquei todas, devido ao tempo da apresentação, mas algumas importantes, como revisitando o Instituto do Tombamento, da Betânia Afonso e do Edésio Fernandes. Desculpa, Mariana, é porque caiu a conexão da Juliana, né, e me parece que a gente poderia, ela está tentando voltar, se for possível, professora Marta, aguardar um pouquinho, acho melhor, né? É difícil, né? A gente tenta, mas as conexões, ele mexe, nos pegam peças. Home office. Elas permitem que a gente faça essa distância toda, né? Tem um lado bom, mas é sempre numa limitação, né? Quando dá para falhar, falha. Né? E ontem aconteceu 2 vezes na minha aula, assim, coisas que não tinham acontecido durante 2 anos quase de remoto. Eu não tinha tido esse problema. Então. Enfim, é difícil. Desculpa, gente, voltei, caiu aqui completamente, apagou tudo, mas já voltou. Acho que agora vai dar certo. Eu só não sei se eu preciso voltar no slide anterior ou se deu para ouvir. Eu posso seguir a partir daqui. Então, eu peguei só o primeiro slide, mas não ouvi mais nada que você falou. Você pode voltar, Marta, por favor? Isso. Aqui, introduzindo o trabalho, né, eu pretendo apresentar uma discussão que contribua com o estado da arte a respeito da patrimonialização, do planejamento urbano e da participação cidadã, tendo como objeto de estudo o sítio histórico de Muqui, no Espírito Santo. Então, eu vou estudar o processo de tombamento, né, do sítio, a partir dos anos de 1980 a 2020. E a observação que eu trago é que o sítio histórico de Muqui, ele é o exemplar mais significativo entre os municípios formados a partir do ciclo do café no estado. Nós temos os repertórios arquitetônicos do estilo eclético, proto-moderno e moderno. E aí eu trouxe uma nuvem de palavras feitas com as palavras que mais se repetem no meu texto, né, e aí traz aí a comunidade, a importância da participação da comunidade, da patrimonialização, o tombamento, que a gente vai trazer um estudo do Instituto do Tombamento, e é isso. Pode passar, por favor.
Aqui eu trouxe o sumário comentado, então, capítulo 2, eu trouxe algumas bibliografias, não todas, mas pelo tempo da apresentação mesmo, o número de slides. Uma delas é Revisitando o Instituto Tombamento, de Betânia Alfonsin e Edésio Fernandes, Intervenções Urbanas em Recuperação de Centros Históricos, de Nabil Bonduque, Cidades da Patrimonialização Global, de Everaldo Costa, e Política da Preservação do Patrimônio Cultural no Brasil, de Paula Pouta. O objetivo, nesse capítulo, né, eu pretendo traçar uma perspectiva diacrônica da preservação de sítios históricos no país e a partir de uma análise da legislação de tombamento a partir do Decreto-Lei 25 de 1937 e das bibliografias a serem consultadas, né, compreendendo se o instrumento ele trouxe, de fato, benefícios quanto à preservação de sítios históricos. Isso será verificado também com o estudo de alguns programas que serão abordados nesse capítulo, como o Programa das Cidades Históricas, o Monumenta, o Pacto das Cidades Históricas e o ICMS Patrimônio Cultural. Passar. No capítulo 3, além das bibliografias já citadas, né, eu vou precisar utilizar softwares de produção de cartografias e também dados disponibilizados pelo IBGE. E aqui pretende tratar uma linha diacrônica da política de preservação do histórico de Muqui, entre os anos 1980 e 2020, iniciando com a motivação da comunidade local que desejava o tombamento, e a partir daí, né, uma linha do tempo passando sobre o tombamento municipal e estadual, que Muqui passou pelas duas instâncias do tombamento. E aí serão utilizados, né, os dados disponibilizados pela Secretaria de Estado da Cultura nas pastas de tombamento. Além disso, pretende-se entender, né, e estudar essa institucionalização do tombamento para descobrir em que momento que houve essa ruptura de uma população que antes apoiava para uma população que hoje ela considera o tombamento como algo que congela a cidade no tempo, né. Então, pretende-se produzir cartografias para demonstrar os bens que foram tombados, mantidos durante esses dois momentos da preservação. E, além disso, realizar uma pesquisa quantitativa do perfil socioeconômico da população, onde intenciona-se descobrir se em algum momento de maior alteração nos mapas do tombamento havia determinada predominância de determinado perfil socioeconômico. Pode passar, por favor. Aqui no capítulo 4, Patrimônio, Planejamento e Sociedade, pretende-se comparar normas urbanísticas incidentes sobre o sítio histórico de Muqui, como foi abordado nos capítulos anteriores, e os conflitos encontrados entre urbanização e preservação de sítios históricos, bem como revisão bibliográfica, né, e as cartografias já apresentadas, para entender a forma como foram implementadas essas legislações, se elas geraram influências positivas ou negativas, e se elas garantiram, de fato ou não, a participação cidadã ao longo dos processos. Então, o foco é uma análise do desenvolvimento territorial, buscando dados que possam indicar como essa expansão urbana aconteceu e as ligações entre a preservação do patrimônio. E outra pergunta, né, que a gente se faz houve um aumento significativo de imigrantes nessa cidade? Esse aumento ele pode ter influenciado no fato da preservação deixar de ser tão importante quanto era? Além disso, pretende-se produzir um mapa de persistências, permanências e perdas, né, para demonstrar as edificações que permaneceram como eram após o tombamento, as que sofreram descaracterizações, mas ainda se mantêm, né, em meio às transformações, e aquelas que se perderam completamente. Aí, nesse capítulo, usaremos bastante as bibliografias da Escola Territorialista Italiana, que é o que pauta no nosso laboratório, o Patrilab, como a Daniela Poli e o Alberto Maniaghi. Pode passar, por favor. O problema, então, considerando essa problematização que eu trouxe da prática da preservação patrimonial, pretende-se identificar a motivação que ocasionou a ruptura nos valores em relação ao tombamento, fazendo com que houvesse um deslocamento de uma posição favorável para uma de negação a respeito do mesmo. Além disso, acredita-se que existem conflitos entre a política patrimonial e a urbanística. Pode passar, por favor. Então, eu trouxe uma foto do sítio histórico de Muqui, mostrando um pouco a praça da cidade, uma edificação ao fundo e a igreja.
Pode passar? A justificativa, né? A justificativa dessa pesquisa dá-se pela importância de compreender o processo de patrimonialização à luz do sítio histórico de Muqui, tamanho e representatividade do conjunto, e dado o cenário atual, visto a ocorrência de crescentes descaracterizações e o aumento de que o patrimônio, do pensamento, né, de que o patrimônio ele vai impossibilitar o desenvolvimento urbano. Então, é tão necessário pensar essa preservação, aliando saber técnico, participação do Estado, do município mais próxima e a participação da comunidade, que, se sentindo representada, vai, consequentemente, manter vivo esse desejo de preservar. Pode passar, por favor. Os objetivos. O objetivo geral é apresentar um diagnóstico que contribua com o estado da arte a respeito dessa institucionalização do processo de patrimonialização, propondo um rearranjo dessa prática, né, através do estabelecimento entre uma dialética de preservação e planejamento urbano, e os específicos seriam estabelecer uma discussão crítica do processo de tombamento de Muqui, nas décadas de 1980 a 2020, realizar um levantamento a fim de compreender as normativas urbanísticas incidentes sobre o sítio histórico, realizar um levantamento do perfil socioeconômico da população do sítio histórico de Muqui e estabelecer uma relação entre as políticas de preservação, as normativas urbanísticas e o perfil socioeconômico da população. Pode passar, por favor. A metodologia, em uma primeira etapa, né, realizamos uma abordagem conceitual da política pública de preservação no Brasil e uma pesquisa em âmbito descritivo e analítico dos processos de tombamento municipal e estadual de sítio histórico aqui. Na segunda etapa, parte de uma análise descritiva e analítica das leis que foram ou ainda estão vigentes, bem como o Código de Posturas Municipal. Na terceira etapa, através de uma análise qualitativa e quantitativa de dados disponibilizados pelo IBGE e da confecção de gráficos para fins de análise. Na quarta etapa, realizar uma síntese analítica dos dados encontrados em cada uma das etapas anteriores, para encontrar consonâncias e discordâncias a partir dos dados coletados. Então, pretende achar bibliografias que relacionam os dados do IBGE com a aceitação do patrimônio, produzir gráficos, mapas e tabelas. Deixa eu passar, por favor. Aqui eu montei um quadro, né, com o objetivo, a metodologia proposta e o produto que isso vai gerar, mais explicadinho. Mas pode passar, por favor, por causa do tempo. E no estado da arte, né, muito tem se falado sobre as políticas de preservação no Brasil e que ainda estão em desenvolvimento e que muitas vezes estão pautadas através da lógica de mercado, né, considerando a questão econômica como prioritária e excluindo a população dos processos de decisão a respeito do patrimônio. Pode passar, por favor? Aí aqui eu trouxe alguns dos autores que eu utilizei. Não coloquei todos, mas trouxe Nabil Bonduque, Everardo Batista da Costa, Edésio Fernandes e Paula Porta. Pode passar, por favor. Aqui é o cronograma da minha pesquisa. Pode sofrer alterações. Pode passar, por favor. E aqui as referências. Como eu falei, algumas referências eu não coloquei no texto escrito pelo espaço, mas além dessas tem algumas outras e também as referentes à Escola Territorialista e Italiana, e também faremos vou fazer, né, uma visita ao sítio histórico de Muqui. Eu já fui lá outras vezes, mas agora com o olhar, né, também uma pesquisa voltado, né, para participação comunitária, para preservação e para o planejamento urbano. Essa visita ainda vai ser melhor estruturada daqui para frente e vai ser acrescentada essa pesquisa ainda esse semestre. E é isso, obrigada. Então, obrigada, Mariana. Então, a gente pode proceder, dar continuidade, né, aí, o processo com a apresentação da professora Juliana Cardoso, né, das suas considerações acerca do material que foi, né, disponibilizado. Por favor, Juliana. Então, boa tarde a todos e todas, é um prazer estar aqui contribuindo, né, é uma discussão, toda ela, né, muito importante, muito cara, né, no meu campo de trabalho também.
Então, agradeço aí ao convite da Renata, ao convite da Marta, ao convite da Mariana, para estar aqui contribuindo, né? Eu acho que esse é o momento que a gente pode contribuir mais, né? O trabalho é em processo, e é um trabalho que está se constituindo, né? Eu acho que essa nossa troca mais alargada agora, ela é bem mais frutífera, né, do que a avaliação final, né, de uma banca, por exemplo, né. Então, Mariana, as ponderações que eu vou fazer aqui são no sentido de te ajudar, né, a refletir sobre o material que você já conseguiu produzir e caminhos que você pode pensar, né, na maturação e desenvolvimento desse trabalho, né. Então, primeiro, eu gostaria de ressaltar a importância e como é instigante seu tema, né? Você está trabalhando com uma cidade que, pelo que eu entendi, e aí, se eu compreendi errado, você me ajude, ela pede pelo tombamento, né? Parte da própria população essa vontade, e depois do processo instituído, especialmente depois do tombamento estadual, é que começa a haver uma outra visão, né, e um outro posicionamento em relação a essa preservação. Então, eu acho que isso é um campo que tem um dilema antigo no campo da preservação, mas continua muito atual e muito importante a gente discutir, especialmente trazendo, acho que Maria, né, está com o microfone aberto, principalmente trazendo os atravessamentos que a gente pode ter em relação ao reconhecimento de valores culturais, a memória e o pertencimento. E como isso altera no tempo e quais são, na verdade, as pressões que estão sendo feitas neste lugar para que se tenha uma mudança de posição. A gente assiste muito no campo do patrimônio, especialmente nos ditos tombamentos que vêm, né, institucionalizados e por cima, uma resistência muito grande da população. São vários centros históricos que a população tem uma resistência muito grande e muito se tem feito no sentido de amenizar essa resistência. Mas o seu processo me parece muito particular, porque ele é o oposto, né? Então, aí você vai e volta e agora vai ter que fazer uma outra construção de voltar a fazer com que essa população, de algum modo, tenha interesse em voltar a preservar esse patrimônio, né? Então, eu acho isso muito importante. E aí, eu acho que você tem um gancho muito especial de discussão, e aí, sim, uma lacuna no que a gente vem discutindo, né? O campo já está bem alargado nas discussões, mas você pegou uma questão que eu acho que é bem chave. E aí, eu acho que montar o seu trabalho é perseguir esse problema que eu acho que você precisa aprofundar na problematização dele, mas é o recorte que você coloca na página 14, né? Que é identificar a motivação que ocasionou a ruptura nos valores em relação ao tombamento, fazendo com que houvesse o deslocamento de uma posição favorável ao tombamento para uma posição de negação a respeito deste. Então, assim, este é o seu problema. E é o seu problema em Muqui, né? E aí eu acho que a partir daí, algumas questões do seu trabalho, elas podem ser mais ajustadas para a gente realmente entender, encarnar a realidade Muqui, né? Então, eu entendo que você tem uma boa estrutura, mas ela merece um ajuste onde ela olhe mais e saia mais da realidade de Muqui, da realidade de preservação do Espírito Santo também, porque tem um tombamento estadual, para daí a gente fazer outras conexões à luz. Claro, entendo que a gente se apropria do campo de conhecimento, fazendo essa leitura mais alargada, né, dos conteúdos teóricos, dos autores mais conhecidos, que estão analisando, às vezes, casos que estão, de certa forma, distantes do de Muqui, né? Então, por exemplo, você analisar o Monumenta, né? O Monumenta tem um traço muito claro de um determinado perfil de cidade e que tem uma certa distância do que é Muqui. Então, talvez as chaves, inclusive as chaves críticas, né, das pessoas que estão analisando o Monumenta, podem te ajudar a compreender o campo, mas talvez não sejam tão exemplares para te ajudar a enfrentar o problema de Muqui, né, que traz uma outra coisa, né, assim, ele já é uma preservação pensada, né, num campo alargado, numa descentralização
do patrimônio, né? Não é mais, né, o IPHAN lá de cima, tomba, não é mais, né? Já é uma outra coisa. Então, eu acho que você precisa fazer esses ajustes pensando e mergulhando mais em Muki e de lá trazer as questões, né, para o seu trabalho. E aí, pensando nesse problema, que você coloca, entender a motivação. Minha pergunta é, será que é uma só? E será que é um motivo só? Quais são os contextos? Qual é a circunstância? Qual a conjuntura política? Como que a cidade estava lá naquele momento? Como que ela está agora? O que mudou nessa dinâmica que incide na pressão de, né, um determinado lugar? Pelo que eu entendi, é uma cidade muito pequena, 15 mil habitantes, é isso mesmo? Né? Ela tem plano diretor? Ou ainda não? Sim. Tem. Desculpa, estava bloqueado aqui o microfone. Então, assim, esse embate tem que ficar muito claro, você tem que apresentar, porque a gente, assim, eu conheço o Espírito Santo, mas não conheço a realidade de Muki, né? Assim, apresentar profundamente qual é essa realidade, quais são esses instrumentos, como é que isso funciona lá, tem plano de preservação atrelado ao PDDU? Não tem, né? Então, pensar, né, nesse problema bem situado, encarnado, porque aí sim eu acho que você contribui para o que você está, né, se propondo, né, nessa discussão do campo ampliado, cada um vem compondo um pouquinho e você traz aí a sua contribuição através de Muki, né? Então, isso vale para o referencial teórico. E aí, no transar entre preservação e planejamento, seus autores são muitos da área da preservação, alguns com uma crítica importante em relação ao planejamento urbano, mas aparece muito pouco sobre os autores de planejamento urbano. Então, eu acho que um lugar que tem produzido um conhecimento interessante neste cruzamento é o MDU, né, de Recife, tem uma série de mestrados e doutorados, né, teses e dissertações sendo desenvolvidas neste campo e neste cruzamento entre planejamento urbano e preservação. Então, às vezes aparece no título, mas no desenvolvimento do seu texto, ele acaba, né, sendo guiado mais para a discussão de preservação e os instrumentos de planejamento, os embates com os instrumentos de planejamento, eles ficam, né, no horizonte, mas eles não são aprofundados, e eu acho que se está no propósito do seu título, ele tem que ganhar mais força e aparecer realmente como aparece, né, no sumário, mas aparecer na discussão dos textos, né. Bom, sim, aí a outra coisa é como se dá essa sua medida, isso também precisa ficar muito claro no trabalho, dessa mudança, que era de um jeito, para esse outro momento agora. O que te faz afirmar isso? Qual é a fonte, né? É jornal, é entrevista, é fala de prefeito, né? É fala de um conselho comunitário que tem lá de cultura, né? Assim, por que você está tendo essa percepção? Você afirma isso no seu trabalho como um dado. Mas, assim, mesmo sendo um dado, a gente tem que saber de onde esse dado sai. E talvez seja interessante você avaliar, porque pode ser que, dependendo das fontes, seja uma percepção parcial. Ou seja, uma percepção de determinados agentes interessados em fazer isso, e não toda a população, porque pode ser que muitas outras, né, segmentos dessa população tenham interesse em continuar preservando esse lugar, né? Então, isso é importante aí a gente entender, e especificamente quando se deu essa mudança. Assim, quando é que, não deve ser um momento, mas deve ser um tempo, que talvez seja a gestão de um prefeito, a gestão de um governador, que, né, fez algum investimento nas redondezas, não precisa ser nem na cidade, nas redondezas, aí embate uma pressão, né, de novos moradores, né, de novos investimentos, e aí que pode alterar a dinâmica. A justificativa, é importante você trabalhar não só isso que você colocou, é pertinente, mas também qual é a lacuna no campo de conhecimento da área da preservação e do planejamento, que você está trazendo como contribuição no caso de Muki, e ela tem. Né, ela é exatamente essa chave de mudança, de onde sai e o que acontece, né? Então, é importante você pensar a partir dessa lacuna no campo de conhecimento.
O objetivo geral, eu entendo o que você quer fazer, mas assim, ele é muito amplo. Pense o seu objetivo para o seu trabalho. É um trabalho de mestrado, olhando uma determinada realidade, então você tem um objeto empírico bem recortado e um tempo bem recortado. Eu só fiquei numa dúvida, pode ter sido uma leitura errada minha, mas em algum momento você me disse que o tombamento era em 1998, e você começa nos anos 80. Aí eu queria entender por que essa diferença, talvez seja o próprio processo, né, de quando se iniciou. E os objetivos específicos, eu acho que também vale você pensar especialmente no último objetivo que você fala, que é estabelecer as relações entre as políticas, né, as normas e o perfil da população. Eu não sei se é exatamente estabelecer, e aí isso vale também do seu objetivo geral. Tem horas que o seu texto parece propositivo, né? Um texto acadêmico, ele é analítico, né? Assim, bom, pelo menos é o que a gente entende aqui nos programas, inclusive o que faz a nossa diferença com o mestrado profissional. O mestrado profissional faz o diagnóstico e propõe. O mestrado acadêmico, ele faz uma avaliação que deixa um conhecimento construído para uma ação futura, né? Então, talvez você pensar em compreender, em avaliar se existe ou não essas relações, se elas são conflituosas, se elas são compatíveis, para aí sim você poder fazer uma análise crítica sobre isso, né? Não pensando em estabelecer ou em propor, mas sim em avaliar, tá? As metodologias, eu acho que você tem um corpo bastante importante já construído, mas o que eu acho que pode completar os seus estudos é pensar em algo de leitura antropológica. Por que isso? Porque durante todo o desenvolvimento do seu trabalho, você fala muito na participação da comunidade, né, da população, mas todos os seus instrumentos e fontes de leitura são institucionais. Você entende isso? É preciso de você chegar perto dessa população de algum jeito, de entrevista, de ver quem é o secretário de cultura, de ver se tem um conselho de cultura e quem pode representar essa população, ou até mesmo pensar, né, pensar pessoas representativas para você trazer também essa participação, porque você faz uma crítica, né, entendo, bem consistente, né, de que em muitos momentos a preservação ela vem autoritária e não faz essa relação com a comunidade, mas você está usando os instrumentos desta preservação que vem de cima para avaliar algo que você está defendendo o oposto, né, que é construir com a população, né? Então, eu acho que precisa, na sua metodologia, trazer, não só na metodologia, mas também no desenvolvimento do trabalho, essa leitura dessa população, e com ela, sabe, encarnada mesmo, né, conhecer as pessoas, ver quem participou desse processo, da onde saiu, quem pediu, né, quem são essas pessoas, o que elas estavam interessadas, elas faziam o quê, elas vão visitar, elas moram lá, né, que formação tem, para a gente compreender o processo efetivamente, né, nesse gancho da preservação. Então, o capítulo 2, se você for realmente puxar esses grandes projetos nacionais, né, a lá Monumenta e PAC Cidades Históricas, olhar tudo é muita coisa, nunca dá, ainda mais no tamanho de um trabalho de mestrado. Recorte e puxe para o que é importante para o seu objeto. Se for realmente necessário olhar para esses programas, o que você quer enxergar neles? E qual crítica se já tem construída deles nessa relação da participação, que é o que eu estou entendendo que é isso que te interessa, né? Tem um trabalho na UNB da Ana Clara Gianecchini, que faz uma tese sobre o Monumenta, que faz uma avaliação, né, do programa depois que ele finalizou. Talvez seja interessante você dar uma olhada para te ajudar a complementar. Acho que de todos os 3 estudos que você fez, o mais importante para o seu trabalho é o ICM Cultural de Minas Gerais, porque ele é de estado e ele está falando para todas as cidades do estado, independente delas serem tombadas ou não, e delas terem valor para o local e para o estado.
Os programas Monumenta, PAC, etc., estão pensando cidades reconhecidas nacionalmente e valor de patrimônio da humanidade. Que a gente pode discutir em outros termos, etc., mas, assim, para a realidade de Muki, ele não está te instrumentalizando. Entende isso? Então, eu acho que vale a pena você investir mais no ICM cultural e, talvez, procurar quais são os programas do Estado do Espírito Santo. Não tem nenhum? Deve ter algum, né? Como é que eles atuam sobre os sítios tombados estadualmente? Né? E aí eu acho que ganha força o conhecimento da sua realidade. Nessa ideia de descentralizar, o Monumenta, apesar de ter o discurso da descentralização, eu trabalhei dentro dele, bastante centralizado. Tinha participação da comunidade? Tinha. Mas, como diz uma professora muito querida aqui, professora Griselda, até a página 3. Chegava uma carta-convite produzida por profissionais arquitetos, com propostas que, sim, tinha oficina, tinha sensibilização da comunidade, mas muitas vezes elas funcionavam muito mais para legitimar algo que já vinha pronto do que para construir com a comunidade. E eu acho que o que você está propondo é algo que começou sendo construído pela comunidade e que te interessa manter isto sendo a partir dos interesses da comunidade, né? Então, eu acho que pensar essa realidade vai te ajudar bastante. E aí, você fazer essa tensão entre os instrumentos de planejamento que existem lá, ou que existem no Estado, de planejamento mesmo, PDDU, tarará, e os de preservação. Na hora que você está falando sobre o PAC, você traz uma fala do Castriota, que aí sim eu acho bastante importante você aprofundar e tentar entender esse referencial, agora como referencial teórico para o seu trabalho, né, que a questão da educação patrimonial, como levar a população a um conhecimento a respeito da história e estimular o sentimento de pertencimento, de identidade, que se perde com o tempo. Esse é o gancho aí que eu acho que vai te dar muita possibilidade de desenvolver questões teóricas que podem ser aplicadas à sua realidade. Como isso se perde no tempo? E será que é tão rápido? Por que no caso de Muki, então, foi tão rápido? Né? Então, acho que aí tem um gancho importante. Fora isso, vale também refletir se o papel, entre aspas, da educação patrimonial, se é levar à população o conhecimento ou se é construir com ela, né? Esse também é outro sinal. Bom, no 2.2.4, quando você fala das perspectivas, né, eu também coloquei aqui que vale você recortar na bibliografia que você está se propondo a estudar, essa realidade mais próxima e mais tangente de Muki. Uma coisa que a gente precisa ter muito cuidado para afirmar, porque isso realmente tem sido uma discussão importante, mas a gente entender em que sentido ela é feita, e aí você fala, né, desse patrimônio que é construído a partir de uma visão eurocentrada, de uma arquitetura eurocentrada valorizada. Não tinha imagem no seu trabalho, senti falta, muito importante para a gente como arquiteto, né, ver os mapas, ver as fotos, né, mas pelo pouco que eu vi, que eu procurei das fotos de Muki, é um sítio eclético. E aí o sítio eclético, talvez bem mais do que a arquitetura colonial, ela é eurocêntrica, muito, e com muita força, né? Então, assim, pensar também o que cabe discutir ou não a partir do que é construído para o seu lugar. Essa é uma discussão super válida para terreiro de candomblé, para toda a matriz, né, de um patrimônio material e imaterial construído a partir das contribuições de matriz africana e de matriz indígena, mas talvez para o patrimônio eclético, e eu não acho que ele tenha que ser desvalorizado em hipótese nenhuma, a gente precisa entender nessa discussão que temos, sim, uma parte importante do país construída a partir das chaves europeias, ponto, né? Todas elas tiveram contribuições, não pode desqualificar. E aí, no caso do seu sítio, qual é a chave que você precisa acionar, tá? Me chamou muita atenção na hora que você colocou, né?
que é uma discussão que paira no campo, né, mas a gente também, enfim, se apropriar melhor dela, né. No desenvolvimento 2.3 e do 2.4, apesar dos títulos serem um pouco diferentes, você acaba caindo na mesma discussão. Então, eu acho que talvez você possa enxugar, aprofundar num só e abrir espaço para outras questões que você possa trazer, né. No item 3, eu queria que você falasse um pouco melhor, né, porque você disse lá que vai fazer, mas não ficou muito claro para mim, como é que você vai fazer esses cruzamentos? Se só é a partir do mapa, do que estava caracterizado no momento e do que descaracterizou, que está marcando, né, essa posição em relação ao patrimônio. Mamãe, você tem que botar... Só um minuto, Ana, que a mamãe está falando. Minha bailarina. A minha que eu boto a minha. Aí, pronto. Vai. Já botei. E se só esses termos, né, do tombamento, eu gostaria que você me dissesse, essa análise do tombamento, você está olhando para ele só o processo institucional, o que está lá na pasta, né, ou da prefeitura, ou no estado, né, do tombamento, do que do limite, etc., dos atributos e tal, ou se você está falando de todo o processo? Né, desde quem pediu, como é que foi, quais foram as disputas, o que aconteceu e como que foi tombado e quanto tempo levou para isso, né? Enfim. E sobre a população, acho que o perfil socioeconômico somente, visto do ponto de vista do IBGE, vai te dar algumas chaves, mas muito poucas, para você entender essa participação da comunidade. Então, é preciso entender um pouco mais, e aí entender o perfil cultural, né, as práticas sociais, né, enfim, todo esse conjunto que determina a dinâmica, né, da cidade. Aí eu acho que você vai realmente conseguir chegar no propósito que você quer analisar, né? Então, me parece importante você ter uma descrição aprofundada e uma análise aprofundada do histórico, né, da formação, não só da cidade, mas deste processo de patrimonialização, entendido, né, de uma maneira bem ampliada, de tudo que aconteceu para pedir, para tombar, etc., e compreender aonde se deu essas chaves da mudança. Caiu. E olha, tem um nó aqui. Me chama quando acabar. E a outra coisa é pensar sobre quais foram esses agentes, por parte, realmente, né, de lá, e do Estado. Como é que se deu esse trânsito, né? Enfim, eu acho que as minhas contribuições, né, vão nesse sentido. Deixa eu ver se eu... É isso. O que eu anotei aqui. Eu fiz anotações no material que você me mandou, então me mande seu e-mail que eu mando para você, tá? E aí fico à disposição para a gente, né, poder trocar. Espero que eu possa ter contribuído aí para te ajudar. Acho que o trabalho merece mais olhar para Muquim, né, e menos para um universo que está, né, geral do Brasil, né, isso já está pronto, quer dizer, nunca está pronto, né, mas outras pessoas já fizeram, tem coisas que na hora que você fala são teses de doutorado, então assim, recorte e aprofunde o seu. Eu acho que essa é uma contribuição com certeza importante. Bom, obrigada muitíssimo, Juliana. Nós vamos voltar para uma conversa com a Mariana, porque na realidade, no meio do caminho aqui, eu fiz um desvio, eu não segui o roteiro, a senhora Mar deve ter ficado ali, cócegas, Natália, mil perdões, enfim, para o bem e para o mal, um desvio de rota. Não foi consciente, certamente, né? Então, eu abro agora, por enquanto, depois a gente volta, Juliana e Mariana, no diálogo. Então, vamos dar início agora à apresentação da Natália Fala Sorte, por favor, e em sequência as considerações da professora Manuela, enfim. Acho que somos no tempo, independente. Boa tarde, meu nome é Natália,
O título provisório da minha tese é Patrimônio Industrial e Cidade Portuária, Infraestrutura dos Portos do Espírito Santo, como herança cultural urbana. Eu estou caminhando para o 2º ano do doutorado. Vocês conseguem me ouvir direitinho? Tá. E a minha orientadora é a professora Marta Machado Campos. Pode passar. Estou tentando passar aqui no computador. O tema central da tese, ele contempla o estudo relativo ao campo do patrimônio industrial associado à temática da cidade portuária. Então, ele prevê a interface entre esses 2 temas distintos que vão se articular e estruturar a fundamentação conceitual e teórica da pesquisa. A identificação das estruturas e infraestruturas portuárias, englobando instalações e equipamentos do Espírito Santo, pressuposto na pesquisa empírica da tese, remete a questões de método quando relativo à formulação de inventário, tendo em vista o reconhecimento dessas estruturas enquanto patrimônio industrial. E essas estruturas, por sua vez, além de contenedoras dos vestígios da cultura industrial do Espírito Santo, expressos nos processos históricos de formação do território e da memória social do trabalho, são abordados em temáticas do campo do urbanismo, com o objetivo de salvaguarda e proteção dessa herança cultural das cidades na qual eles estão inseridos. Nos termos de Meneghello, trata-se de um problema urbano em ampla escala a ser enfrentado, ou seja, sobretudo quando consideramos essas grandes áreas, as operações especulativas no mercado imobiliário que incidem sobre ela, na maioria das áreas e instalações industriais desativadas das cidades brasileiras. Pode passar. A gente dividiu inicialmente a tese para início dos estudos em 4 temas principais de abordagem de pesquisa. E as 2 de cima, elas são as que nomeiam, né, as que dão o norte para o nosso trabalho, que são portos e patrimônio industrial. Eu vou explicar um pouco melhor para frente, mas dentro de portos a gente vai trabalhar com a evolução da estrutura portuária do Estado, a estrutura atual, a evolução da relação cidade-porto, nas quais esses instrumentos, esses equipamentos estão inseridos, a estrutura portuária de cada cidade e a tipologia construtiva, né, incorporada nessas construções. Com relação a esse outro lado do trabalho, que seria o patrimônio industrial, a gente vai analisar o histórico do surgimento, as cartas patrimoniais, fazer um histórico desse patrimônio e um levantamento dos bens tombados a nível nacional e a nível estadual, caso eles existam, e as leis e planos que tratam sobre o tema. A gente fez uma divisão embaixo, que são dois temas que até para ajudar a gente a fazer um recorte e que também são temas extremamente importantes no trabalho para caracterizar, para analisar a estrutura e fazer uma articulação entre essas cidades nas quais essas estruturas estão inseridas. Então, a gente tem as conexões viárias, as ferrovias e rodovias. A gente vai fazer uma análise da ferrovia no Brasil, do histórico da ferrovia do Espírito Santo e os tipos de construções contidas nesses locais e analisar os arcos metropolitanos, enfim, toda a estrutura que liga essas cidades e esses equipamentos. E na parte de inventário participativo, que por sinal é uma parte que a gente está trabalhando agora, a gente vai estudar do que se trata, como fazer, produzir um modelo, né, para que ele possa ser aplicado, que faz parte importantíssima do nosso trabalho. E, inicialmente, a gente fez uma pesquisa até se eles existem, quais são os modelos existentes, como que eles são aplicados, e falar também sobre educação patrimonial, que foi até um tema que a professora Juliana acabou de falar na análise do projeto anterior. Pode passar. A nossa hipótese é tratar com relação às estruturas e infraestruturas portuárias do Estado do Espírito Santo, enquanto acervo de bens, né, constituinte de um acervo de bens materiais e imateriais do patrimônio industrial que se encontra em processo de abandono ou subutilização no nosso estado. A gente tem um mapa do lado que contempla as cidades onde tem equipamentos inseridos e previstos para inserção. Esse mapa ele é um mapa em constante transformação e ele vai ser transformado de novo, a gente vai trabalhar sobre ele. E a gente tem, inclusive, uma série de coisas acontecendo nesse momento. No Porto de Vitória, a gente tem o porto, né, tratado como um laboratório para privatizações, enfim, uma série de modificações estão ocorrendo no momento que a pesquisa também é feita. Pode passar. Pode, tá. O ineditismo do trabalho, ele consiste nesse estudo da problemática exposta a partir de exemplares de estruturas e infraestruturas portuárias situadas especificamente no estado do Espírito Santo, para subsidiar políticas públicas de salvaguardas das estruturas e infraestruturas do setor portuário no estado. E a relevância da pesquisa, ela reside na contribuição para ampliação do conhecimento no campo do patrimônio industrial brasileiro.
Pode passar. Com relação aos objetivos, no objetivo geral, a gente consiste em identificar, caracterizar e analisar o patrimônio industrial do Estado, e com ênfase nas estruturas vinculadas às atividades do setor portuário, a partir da problematização da relação cidade-porto no campo do urbanismo. E a gente tem 4 objetivos específicos. Um deles é revisar o referencial teórico e histórico acerca da temática do patrimônio industrial, entender o processo particular de instalação do Estado, vinculando as questões de transformações da cidade contemporânea com ênfase nas áreas portuárias da cidade brasileira. No terceiro objetivo específico, a gente tem a elaboração de um modelo de inventário para fins de aplicação em sítios a serem selecionados, no qual conste de referência de um estudo piloto de um levantamento topográfico e iconográfico da arquitetura das estruturas portuárias identificadas com o objetivo de serem reconhecidas nas esferas municipais e estaduais como patrimônio industrial. E o último objetivo específico seria promover a ampliação de um acervo público com registro de informações e dados sobre o patrimônio industrial capixaba, a ser disponibilizado como subsídio para a produção acadêmica e técnica relativa ao tema de sua salvaguarda e proteção. Pode passar. A nossa metodologia ela foi dividida em 4 etapas macro. Nessa etapa inicial, que a gente chamou de revisão bibliográfica, a gente colocou ela como uma etapa, mas ela perpassa por todas as outras ao longo do trabalho, ela vai ser continuada, e a gente dividiu em 2 pontos principais, que seria 2 grandes temas, que seriam o patrimônio industrial e as cidades portuárias. Então, na etapa de patrimônio industrial, a gente analisa a genealogia do patrimônio industrial, as dimensões do patrimônio, memória, acervos e bens edificados, o estudo das cartas patrimoniais e o patrimônio industrial no Brasil. E com relação às cidades portuárias, a gente trata dos portos e as cidades na era da globalização, a contextualização regional, a estrutura portuária do Espírito Santo e seu desenvolvimento, a caracterização das áreas de estudo e a relação porto-cidade, os modelos evolutivos e uma série de questões abarcadas aí dentro. Pode passar. Na etapa 2, a gente vai fazer a pesquisa documental. Então, vai ser feito um levantamento do patrimônio cultural e do patrimônio cultural industrial do Estado, o levantamento das estruturas portuárias do Estado e a elaboração de uma proposta de inventário participativo com base para o experimento da pesquisa de campo. A nossa intenção é que esse inventário e esse campo eles vão se retroalimentando ao longo desse processo. Na etapa 3, a gente trabalha com a pesquisa de campo. Então, a gente faz uma seleção e delimitação dessa área ou região de abrangência da pesquisa de campo em estudo piloto. E a aplicação do inventário participativo com visitas periódicas aos locais, além de pesquisas em órgãos públicos competentes e entrevistas com os atores locais para entender como que aquilo é visto dentro da própria cidade, pela própria comunidade na qual ele está inserido. E na etapa 4, a gente tem análise dos resultados. Pode passar. O resultado, então, que a gente espera nessa pesquisa será contribuir com a ampliação do conhecimento no campo do patrimônio industrial brasileiro, mais precisamente das estruturas e infraestruturas portuárias do Estado do Espírito Santo, reconhecidas como tal. A gente busca, então, atribuir valor e importância ao que a gente denomina como patrimônio industrial portuário, para que ele seja salvaguardado e preservado, como a gente já disse, das transformações territoriais e sociais do Espírito Santo e herança cultural das cidades onde estão inseridos. Na minha dissertação de mestrado, eu trabalhei com a região de Vitória e com o patrimônio das estruturas portuárias. Nesse momento, a gente está ampliando a pesquisa e aí a gente avança no sentido do patrimônio industrial e avança também no sentido do recorte geográfico, buscando mais a estrutura portuária de todo o Estado. Pode passar. E aí são algumas referências que a gente colocou, né, a título do que já tinha sido desenvolvido, mas a partir dessa, outras tantas, né, vão sendo só acrescentadas e tem um longo caminho pela frente. Obrigada. Obrigada, Natália. Então, vamos, né, às considerações. Por favor, professora Manuela, fique à vontade. Olá, boa tarde a todas e todos. Bom, inicialmente, gostaria de agradecer muitíssimo o convite, né, de
a professora Renata, a professora Marta, a oportunidade de estar aqui com vocês hoje, discutindo esses trabalhos, também a presença da professora Juliana. Como a professora Juliana comentou, é um momento muito importante, né, esses seminários, esses debates que acontecem ao longo do processo da pesquisa, né, porque nas bancas, a qualificação ainda a gente tem uma oportunidade importante para discutir o processo, mas na defesa o trabalho está pronto, né, então é um momento muito importante, acho muito rica, né, essa iniciativa do programa de pós-graduação da UFES de organizar esses seminários anteriores, né, ao longo do desenvolvimento da pesquisa, né, anteriores às bancas, para que a gente tenha essa oportunidade de debater, de conhecer as pesquisas, né, eu fico muito contente de conhecer um pouco mais os trabalhos do programa de pós-graduação, tive a oportunidade de participar de uma banca de qualificação da professora Marta, né, da Tatiana, que está aqui presente hoje, então, além de fornecer aí alguns elementos para os mestrandos e doutorandos desenvolverem suas pesquisas, é também um momento em que a gente aprende muito, né, nós professores, e debatendo e conversando entre nós, né, com os alunos. Bom, inicialmente também gostaria de parabenizar a Natália pela apresentação da pesquisa, né, muito objetiva, muito bem organizada, né, tanto na forma de apresentação como também nos textos enviados, né, no resumo expandido e no texto completo, e fiz uma série de anotações aqui a respeito da sua pesquisa e também agora durante a sua apresentação, algumas no sentido de pedir esclarecimentos de fato, né, sobre temas que eu não conheço muito bem, né, no Espírito Santo, e outras anotações um pouco na linha, né, de buscar te orientar um pouco sobre possibilidades ou sobre aspectos da sua pesquisa que, na minha opinião, ainda estão um pouco abertos demais, e que talvez, né, seja um momento, né, estar no segundo ano ainda do doutorado, né, então, acho que o primeiro ano, geralmente, o aluno fica ali cursando as disciplinas, refazendo o projeto, né, principalmente disciplinas de metodologia, que são muito importantes para esse momento de recorte, né, inicial da pesquisa. A partir do segundo ano, acho que já é o momento de começar a funilar um pouco mais, tornar um pouco mais precisos, né, os objetivos, e acho que é um pouco nesse sentido que eu vou trazer algumas contribuições, tá, e aí vocês fiquem à vontade para verificar por quais caminhos vocês vão seguir, né, como a pesquisadora e orientadora, né, porque, como eu comentei inicialmente, é realmente um tema que está ainda muito aberto, então, bom, vamos lá. Patrimônio industrial e cidade portuária, né, infraestrutura urbana dos portos do Espírito Santo como herança cultural urbana. O tema central, né, da sua tese de doutorado, ele é muito ousado, né, eu acho que já é uma grande contribuição, né, você vai ter oportunidade de desenvolver uma pesquisa que trará uma grande contribuição, não só para nós compreendermos um pouco mais, mapearmos um pouco mais que patrimônio é esse, né, imagino que não existam ainda levantamentos, registros muito precisos sobre essas estruturas, né, essa era inclusive uma das perguntas que eu vou te fazer aqui ao longo dos meus comentários, então acho que você vai trazer uma contribuição muito importante nesse processo, e eu acho que uma das contribuições também, um dos potenciais, né, de contribuição que o seu trabalho pode ter, é pensar essa estrutura portuária, dessas 13, né, desses 12, são 12 portos, né, em funcionamento, mais 3 portos previstos, né, pelo mapa que você traz, pensar essa estrutura portuária como uma rede, como algo que de alguma maneira conecta as cidades, conecta o sistema ferroviário, conecta vias de mobilidade, de transporte de cargas, de mercadorias, de pessoas, que é uma dimensão do patrimônio industrial que a gente identifica, que está exposta nas cartas patrimoniais, né, principalmente a Nizhny Tadžio e a Declaração de Dublin, mas que nem sempre a gente dá conta no âmbito da pesquisa e, sobretudo, no âmbito da salvaguarda dos projetos de planejamento urbano, a gente nem sempre dá conta de apreender essa dinâmica, essa dimensão territorial, né, regional, compreendê-la, né, porque ela é uma dinâmica muito complexa, envolve alguns municípios, aqui no caso, e então utilizar esse conhecimento para partir para estratégias de preservação, então acho que, ou políticas de planejamento territorial, enfim, então acho que existe um potencial importante de contribuição nesse sentido, né, de pensar o conjunto desse acervo, né, industrial, como você comentou, né, portuário, que o Espírito Santo possui, e o potencial que esse conhecimento desse acervo, da maneira como ele está intrincado, né, entre os vários municípios, a compreensão dessa intrincada rede de informações poderá nos fornecer subsídios para pensar um planejamento urbano e territorial, urbano nas cidades, dos municípios envolvidos, e
regional, no sentido de como essas cidades se conectam, enfim. Mas veja como esse é um potencial complexo, porque são muitas questões que começam a surgir quando a gente pensa nessa dimensão maior, né, do Estado. Então, quando eu leio o seu título, né, infraestrutura urbana dos portos do Espírito Santo, eu entendo o objetivo, e acho que também no objetivo geral você expõe isso, né, identificar, caracterizar e analisar o patrimônio industrial do Estado do Espírito Santo, com foco nas estruturas portuárias. Eu entendo o seu objetivo como algo que tem a dimensão territorial, regional, como algo central, né? Enfim, né, você está pensando o território, todos os portos do Estado, como eles se conectam, que acervo industrial eles possuem, como se dá as construções da memória urbana em torno desse patrimônio, a questão da herança cultural, né, que você traz no título. Mas aí que está um dos meus pontos, né, que eu gostaria de destacar, que eu acredito que já foi destacado nas suas disciplinas de metodologia, né, você cita isso ao longo do seu texto completo. Existe uma dificuldade no desenvolvimento da pesquisa de dar conta desse amplo escopo de trabalho. Você tem muitos portos, não sei exatamente quantas cidades esses portos abarcam, né, não sei se é um por cada cidade, depois você poderia me explicar um pouquinho melhor, isso é uma das minhas perguntas, né. Você colocou 12 portos, né, no mapa, 12 portos em funcionamento e 3 portos previstos. São 15 cidades, ou não, né, eu acredito que não, né, acho que alguns portos estão em Vitória, né, enfim, talvez você tenha ali algumas áreas portuárias que são classificadas como portos independentes. Então, acho que em algum momento da pesquisa, mesmo depois de você definir melhor um recorte, eu acho que é interessante você esmiuçar um pouco mais essa particularidade, né? Que portos são esses, em quais cidades eles estão, né, como acontece essa conversa entre essas cidades, essa rede de mobilidade urbana que as une, ou de outras conexões que a gente consegue ler, né, no espaço, no território, a partir desses portos e dessas cidades que estão envolvidas aí nesse conglomerado de informações relacionadas ao patrimônio industrial especificamente, né, senão a gente também abre muito. Então, em algum momento, acho interessante né, apresentar melhor que localidades são essas, até como um caminho, né, eu acredito que isso está pensado na sua pesquisa, nas etapas de pesquisa isso aparece de forma mais clara, um caminho para você definir melhor o recorte. Eu entendo que essa dimensão territorial, regional, ela está presente, ela é central no seu trabalho nesse momento, porque ela está posta no título, ela está posta no objetivo, mas eu imagino que ao longo do desenvolvimento do trabalho, agora nesse segundo ano, talvez seja o momento, você precisará realizar algum recorte, né, e eu também gostaria de ouvi-la falar um pouco mais sobre isso, com relação aos critérios que você tem pensado já, né, se você já pensou nisso, e expor um pouco mais esses critérios, de como se daria essa seleção, né, que tipo de áreas você pretende focar, se você vai escolher um município, se você vai escolher 1 ou 2 ou 3 portos que possuam, talvez, semelhanças na sua história, né, de criação, de desenvolvimento e de desocupação, se for o caso, né, acho que é desocupação parcial, né, porque a maioria deles está em funcionamento. Uma outra pergunta também que eu gostaria de fazer é se existem áreas portuárias já desativadas e abandonadas, né, eu acho que não ficou muito claro na minha leitura. Você diz 12 portos em funcionamento, eles estão em funcionamento, provavelmente existem áreas dentro desses portos que não são tão funcionais, digamos assim, né, que já estão em processo de decadência, mas se existem, além dessas áreas, já dentro dos portos em funcionamento, outras áreas portuárias totalmente abandonadas, outros portos, né, abandonados. Bom, são questões que vão auxiliar o seu leitor a entender melhor o seu escopo geral, para então entender melhor o seu recorte posterior, né. Então, veja bem, você tem aqui como objetivo geral algo que parece indicar, e aí você vai desenvolver, né, toda uma reflexão teórica sobre isso, a realização de um inventário das estruturas portuárias. Então, esse me parece um objetivo importante do seu trabalho. E no segundo momento, você diz também que pretende discutir a aplicação de inventários participativos, né, nesse estudo nessa realidade portuária, industrial que você expõe. Então, eu acho que você tem dois
bom, na verdade você tem vários grandes temas aqui dentro, mas vou me centrar primeiro nesses dois, né? Desses dois grandes temas que precisam estar um pouco mais delineados para o seu leitor entender melhor para onde você quer seguir, porque o inventário geral das estruturas portuárias do Espírito Santo é um trabalho gigantesco, né? Então, aí eu gostaria que você comentasse também se já existem trabalhos prévios, dissertações de mestrado, tese de doutorado, ou mesmo trabalhos realizados pelos conselhos, né, de preservação, pelo Conselho Estadual, talvez, que já tenham iniciado um levantamento, né, um mapeamento dessas estruturas. Talvez exista algo em curso, né, ou pesquisas anteriores. Porque no âmbito do seu doutorado, você elaborar esse levantamento, eu acho que é um escopo muito amplo, muito complexo. Né? Levantar as estruturas portuárias de todo o estado. São essas 13, né, ou 15, se você considerar aqueles que estão em implantação. Então, essa é uma questão. Se você pretende, então, elaborar esse inventário das estruturas portuárias em um estudo de caso específico, então, eu acredito que essa etapa 3 do seu trabalho, né, que é o momento que você vai definir melhor o recorte, o escopo, né, sobre o qual vai recair, de fato, as suas indagações, sobretudo com relação ao inventário participativo. Essa etapa 3, eu entendo que as etapas não são exatamente cronológicas, mas acho que essa etapa 3 precisa vir antes, ou ela precisa vir paralelamente à sua fundamentação teórica, à sua discussão bibliográfica, à sua compreensão do conjunto de áreas portuárias. Porque é um estudo que vai retroalimentar o outro, você vai compreender o todo, identificar similaridades, identificar critérios de seleção que vão evidenciar elementos, os elementos que mais te instigam a esse levantamento, a essa discussão, para então escolher o seu estudo de caso. Então, ele não tem como ele acontecer muito depois. Por quê? A definição do seu recorte específico, seja ele um porto, alguns portos, ou um conjunto de cidades que possuem portos e que estão conectadas, enfim, né, de acordo com o critério que você definir, assim que você definir, vai abrir um campo de estudos, vai abrir uma necessidade de você aprofundar o entendimento desse estudo de caso específico, que precisa vir logo, precisa acontecer logo para que você tenha tempo, né, de desenvolver esse aprofundamento teórico e de levantamento de dados. Então, no momento que você colocar uma lupa ali, né, vou estudar esse porto, ou essas 3 cidades portuárias que se conectam, sei lá, né, você vai precisar compreender melhor como é a estrutura urbana dessas cidades, como elas se relacionam com o porto, como se dá a estrutura de mobilidade, de cargas de pessoas, como se dá a preservação do patrimônio industrial, se existe nessa localidade, né, que é um outro aspecto que eu senti falta de ver no seu trabalho, mas acho que isso vai acontecer, né, você colocou nas etapas, né, isso vai acontecer mais à frente. Pensar no que já existe, né, preservado, se existe, né. Então, vai abrir todo um grande campo de elementos a serem investigados, que se você deixar para desenvolver muito depois, você vai se deparar com um tempo exíguo, né. Então, acho que você coloca no seu texto que durante as aulas de metodologia essa questão já tinha sido apontada, né, pelos seus professores, e eu acho que ela é fundamental no seu trabalho. Definir melhor o recorte, definir onde você vai agir, qual é, de fato, o seu problema, a sua pergunta, porque a pergunta para essa rede de portos, essa estrutura portuária estadual, é uma, e está dada no seu trabalho, né? Conhecer para preservar, de certa maneira, né? Saber que estruturas são essas, o que existe ali, o que já tem preservado, qual é o potencial que elas possuem para uma política de preservação integrada, etc. Só que para dar conta de responder a essas perguntas, você precisa fazer um recorte específico. E aí as perguntas desse recorte específico serão também específicas. Então, você vai, para que o seu trabalho consiga explorar esse potencial de pensar o regional, porém, a partir de um caso centrado no local, você vai precisar trabalhar com essas escalas distintas o tempo todo no seu trabalho. Eu acho que essa é uma dificuldade grande, assim, é algo que vai demandar bastante atenção no seu processo de pesquisa, né? Como trabalhar com essas escalas. Porque mesmo que você recorte e defina um objeto de pesquisa mais focado, ele está ligado ao todo, né? Isso é um pouco nesse sentido que eu quero destacar.
Então, como você vai realizar esses diferentes processos e métodos de pesquisa em focos distintos, olhando para o caso local, olhando para o caso regional? Como esse caso local se conecta com o regional, como que o regional oferece subsídios para eu compreender o local? Porque trabalhar com o regional de uma vez, eu acho que você vai se deparar com muitas dificuldades e correr o risco de talvez ficar numa certa superficialidade, não compreendendo a especificidade, né, do problema. Isso não seria um problema, né? Não digo superficialidade, não é uma palavra boa, mas ficar um pouco numa leitura panorâmica desse todo, né? Essa leitura panorâmica, entre aspas, que não é uma palavra muito boa, mas enfim, essa leitura do todo, pensado numa rede e tal, ela poderia ser o foco do seu trabalho, de alguma maneira, né? Acho que a gente tem instrumentos de leitura de território que talvez permitissem você desenvolver essa leitura por esse caminho. Mas como você traz uma preocupação grande no seu trabalho com a aplicação do inventário participativo, conectado ao inventário das estruturas portuárias, que é o inventário de patrimônio industrial, aí eu já vejo uma dificuldade maior de trabalhar com essa escala regional, porque a dimensão participativa, ela pressupõe, né, uma conexão maior com as comunidades, com as cidades envolvidas, com essa escala de município. Acho difícil pensar um instrumento participativo que dê conta de todas essas cidades, porque elas têm especificidades muito, né, você vai perceber que elas têm demandas muito específicas. Então, para pensar um participativo, você vai precisar, de fato, pensar no local, ou mesmo que seja um local estendido, né, alguns municípios que conversam entre si, mas existe essa dificuldade, né. Então, você pretende discutir, né, relação cidade-porto. Acho muito importante você ter trazido também para o seu trabalho, para a sua explanação, a trajetória, né, da sua pesquisa, né, esclarecendo que ela vem do mestrado, que você trata a relação cidade-porto com foco em Vitória, então você tem já uma expertise de investigação que vem desse caso específico de Vitória, e que você quer abrir isso para compreender os outros portos do Estado. Só que aí, quando você fala relação cidade-porto, quais cidades, né? Aí que tá, mais uma vez chama para a definição do recorte. Uma definição de recorte que vai direcionar o seu aprofundamento de fundamentação teórica e de fundamentação específica de dados locais, de levantamentos acerca da incidência das administrações municipais nesses locais específicos, né, levantamentos específicos. Então, essa é uma pergunta também, né? Quais cidades você pretende discutir, se você já tem se definido, ou se já tem alguma vontade de pesquisa desenhada em torno disso. Outra dúvida que me veio na leitura do seu trabalho é que você traz esse foco no inventário, seja ele das estruturas portuárias, em conexão, ou seja ele o inventário participativo, entendendo que ele acontece de forma integrada, né, esse inventário tangível e intangível, a gente poderia, né, usar essas palavras, essas expressões. Você, em algum momento, cita como contribuição subsidiar políticas públicas de salvaguarda. Então, é a construção de todo um conhecimento em torno dessa grande estrutura portuária que poderá subsidiar políticas de salvaguarda. E aí eu senti vontade de ver no seu trabalho, entendo que você destaca isso nas etapas de pesquisa, mas aí que está, é uma etapa grande de pesquisa, pode vir a ser uma etapa grande de pesquisa, de você comentar um pouco mais sobre como se dá, nesse momento, o estado da arte, de fato, das políticas de preservação, do patrimônio industrial, mas especificamente portuário, porque não precisa abrir muito, né, focar, é o industrial, mas focando no portuário, no estado de São Paulo. Então, em âmbito no estado do Espírito Santo, focando nos municípios que você já queira também, você já tem em vista de abordar, né. Então, existe uma política de salvaguarda já desenhada para esse tipo de estrutura, né? Ou uma política de salvaguarda de bens industriais, no sentido mais amplo, onde você conseguiria inserir a questão da atividade portuária em nível estadual. Existe algum município entre esses abordados que contemplam algum tipo de preservação nesse sentido? Eu imagino, né, pelo que eu conheço em geral, né, de políticas públicas de salvaguarda em âmbito estadual, que não exista um direcionamento
para esse tipo de patrimônio específico, pensado em rede, de forma integrada, como a gente está tentando delinear na sua pesquisa, né? No âmbito estadual. Mas, provavelmente, e aí você, né, faça essa pergunta também, existem alguns bens tombados isoladamente, alguns edifícios, algumas estruturas industriais vinculadas às áreas portuárias que já tenham sido tombadas. Isso não configura exatamente uma política integrada, pensada no sentido do território, mas de alguma maneira indica aquilo que já tem sido visto pelo Estado, né, nas ações de preservação nesse amplo território. Então, existe já, né, algumas estruturas tombadas. Como isso tem se dado? Quando aconteceram esses tombamentos? Né, em que âmbito? Né, na esfera estadual, municipal? De onde partiu essa demanda pela preservação? Né, algo que surge internamente, do âmbito dos órgãos, ou foi uma demanda da sociedade civil? Enfim, eu acho que, de alguma maneira, a gente precisa entender, delinear um pouco como é que está essa política de salvaguarda no campo do patrimônio industrial portuário no Estado. Até para, de alguma maneira, te indicar crivos de seleção, né, critérios de seleção para esse recorte mais específico. Bom, então você fala, né, dessa relação porto-cidade, dessa vontade de inventariar, tanto no sentido daquilo que é tangível como intangível. Então você tem aí uma contribuição para uma história da tecnologia, uma memória das tecnologias utilizadas nesses portos. Por outro lado, também uma contribuição no sentido de compreender a memória social associada a essas estruturas, no contato, na relação que elas estabelecem com a cidade, e talvez uma identidade cultural local que você possa perceber em alguma dessas localidades, tendo em vista a presença do porto. Estou pensando aqui nas questões que você coloca no seu texto, tá? Você colocou, né, a questão de uma importância para a história da tecnologia, memória social, identidade cultural local. Acho que por volta da página 13, né, discutindo o que você já aponta no seu trabalho. Mas vejam que são várias dimensões do patrimônio industrial que estão interligadas, interconectadas, mas que ampliam muito o escopo de fundamentação teórica do seu trabalho. Então, se você for partir de um inventário tangível e intangível que pensa a história da tecnologia, né, a passagem do tempo nessas estruturas portuárias, como que elas se tornaram obsoletas e como que elas foram substituídas, como você lê essas camadas da história da técnica nessas estruturas, é uma questão. Você vai precisar de uma fundamentação teórica específica para trabalhar esse aspecto. Se o foco é memória social, identidade cultural local, que acho que são temas que estão, de certa forma, interligados, e que fazem mais sentido, né, no âmbito do seu texto, porque tem essa conexão com a possibilidade de discutir os inventários participativos, você tem toda uma outra fundamentação teórica, dentro do patrimônio industrial, dentro das discussões mais amplas do patrimônio cultural, mas são bifurcações, né, desse caminho teórico que você precisa construir, muito específicas. Então, eu acredito que isso, pelo menos até o momento, não vejo muito a história da tecnologia despontar no seu trabalho, sabe? Eu acho que é algo muito técnico, muito específico, que não sei se é por aí, tá? Mas também depende muito daquilo que a gente já tem tombado, talvez, no Estado, porque talvez os tombamentos que você tem no Estado tenham surgido por essa demanda, né? Eles estejam associados a esse tipo de argumento, a história da tecnologia, a história dos sistemas industriais, da história portuária, porque geralmente a gente tem os tombamentos de bens industriais, em grande medida, eles alicerçam seus argumentos da história local, né? Enfim, a história do porto, a história das cidades que surgiram em torno do porto, mas principalmente a história da técnica. Aqueles bens que foram tombados com o argumento de serem industriais, porque pode ser também que você esteja lidando, como você bem colocou ali no trecho, né, uma citação do Eduardo Romero de Oliveira, com bens que são industriais, a gente identifica como industriais hoje, mas que foram tombados no passado não necessariamente por esse argumento. Então é interessante situar, né, o que levou ao tombamento desses bens, até para você entender se o que está despontando o interesse por essas estruturas hoje é a questão da história da tecnologia, é a relação com as comunidades,
Existe ainda uma relação intensa porto-cidade, né, nessas localidades? É uma questão também, né, porque o porto está em desativação. Você coloca, o está em desativação não, ele tem uma atividade muito menos expressiva, ou menos conectada com o urbano do que no passado. Você coloca isso no seu trabalho. Então, essa relação porto-cidade, hoje, ela é muito distinta em cada uma dessas localidades, né? Ela acontece, de certa maneira, numa metrópole, numa capital, Vitória, e de outra maneira em cidades menores, enfim, né? Uma série de especificidades aí que você precisaria pensar. Então, se for pelo caminho da memória social, da identidade cultural local, aí você precisaria adentrar estudos específicos de patrimônio, sobre estudos de patrimônio cultural na escala das cidades, que de alguma maneira dialogam com a antropologia, com as comunidades, com as demandas dessas comunidades, e os diálogos, os debates que essas comunidades têm conseguido desenvolver no campo do patrimônio cultural urbano, e patrimônio urbano, para tentar entender se o patrimônio portuário está sendo vislumbrado ou não nessas discussões. Né? Porque talvez, né, o seu inventário, o seu levantamento, ainda que focado no estudo de caso, ele possa ter, inclusive, essa contribuição como subsídio para futuras políticas públicas, né? Identificar junto às comunidades um patrimônio que talvez elas próprias não estejam mais percebendo como um elemento de pertencimento local, né, dada esse processo de esvaziamento funcional e de distanciamento, né, das outras funcionalidades urbanas do entorno. Né. Bom, eu acho que grande parte do meu argumento aqui está em torno da seleção, então eu gostaria que você comentasse um pouco se você já tem elementos, critérios para definir melhor os sítios que você vai estudar, ou o sítio que você vai estudar, né? Se isso passa por um levantamento de campo que você pretende fazer, ou por conhecer um pouco mais os bens já tombados, as políticas já incidentes nesses locais, falar um pouco sobre isso. Bom, agora eu vou falar de outras questões que eu observo no seu trabalho. Eu gostei muito do seu texto, eu acho que você tem já pensando naqueles dois grandes blocos que você traz, né, cidade portuária e patrimônio industrial, eu acho que você já delineou, mapeou muito bem, né, muita maturidade, a bibliografia fundamental que você precisa perseguir para compreender esses dois grandes blocos temáticos. É claro que é possível aprofundamentos, mas de acordo com as especificidades, né, como eu comentei, mas acho que de uma maneira geral você já tem um texto, uma estrutura inicial muito madura para esse 1 ano de pesquisa, né. Acho que você traz autores fundamentais para esse debate, está muito bem encaminhada nesse sentido. No entanto, é aquilo que eu comentei, né, dependendo dos recortes, você vai precisar afunilar esse aprofundamento em alguns aspectos, mas eu gostei muito do texto, como ele veio estruturado, porque a gente tem já, apesar de ser um campo recente, né, de estudos relativamente recente, né, no Brasil, a gente tem uma grande quantidade de materiais já disponíveis para discutir fundamentos teóricos em torno da patrimonialização industrial, né, do setor industrial. Né. Do setor portuário, especificamente, temos também material significativo, mas não tanto como do industrial como um todo, né, ou do ferroviário, né, que eu acho que tem muito material também. Eu acho que você conseguiu fazer um texto que dá conta desse percurso, desse trajeto de construção conceitual e de construção argumentativa em torno dos valores do patrimônio industrial. É muito objetivo, muito focado. Eu gostei bastante do seu texto, especificamente nessa parte de patrimônio industrial. Acho que você conseguiu fazer um breve percurso, um breve, mais denso percurso sobre os principais debates em torno da patrimonialização do setor da indústria. E, claro, com o tempo você vai aprimorar esses aspectos focando para o portuário. Né? Agora, eu acho que a gente precisa compreender um pouco mais no seu trabalho. Eu não sei se isso entraria nesse grande escopo cidade portuária, talvez, né? Acho que talvez entre aí, no sentido da fundamentação teórica. Eu senti falta de perceber um pouco melhor como funciona a administração portuária estatal no Espírito Santo, que eu acredito que não deve ser muito diferente de outros estados, mas por quê? O patrimônio portuário, no campo dos estudos do patrimônio industrial, o patrimônio portuário ele é muito particular. Porque enquanto o patrimônio industrial, seja tanto ferroviário como fabril, no sentido mais amplo, ele está
dividido em companhias, como, por exemplo, o ferroviário, né, dividido em companhias, empresas que atenderam a diferentes demandas, né, para a construção dos seus traçados, se a gente pensar no ferroviário, ou no caso do Fabril, está distribuído com diferentes proprietários, enfim, né, respondendo a uma legislação municipal, né, comum, mas faz parte de, pertencem a diferentes proprietários. No caso do patrimônio portuário, a gente está falando nós estamos falando de bens que em algum momento foram do Estado. Eles podem até estar passando por concessões agora, né, privatizações, concessões para o setor terciário, mas eles têm uma origem comum que é estatal. Não sei se do Estado exatamente, ou da União, mas é interessante localizar esse aspecto. Então, eles têm um nascedouro comum, digamos assim, que faz com que a gente perceba ainda mais essa necessidade de pensá-los em rede, porque eles fizeram parte de um pensamento estratégico, econômico, político, administrativo, de localização, de integração entre cidades. Então, se você está pensando no aspecto territorial, eu senti falta de entender um pouco mais como se dá esse processo histórico de localização, de surgimento desses portos, claro que em linhas gerais, né, você não vai entrar descrever toda a história da portuária, né, capixaba, não é por aí, mas assim, a gente entender as linhas gerais de como isso se deu e a partir, talvez, do crivo, né, de como se dá essa administração portuária. Não a administração cotidiana, a administração no sentido da gestão, né, do Estado sobre esse espaço. Porque quando a gente for pensar, a gente vai falar de processos de desativação, processos de obsolescência, concessões para iniciativa privada, ou, se for o caso, tombamentos, ou inventários, né, tombamentos ou inventários, né, pensando já nas políticas de salvaguarda, dependendo da gestão que incide sobre esses locais, você vai encontrar dificuldades específicas. Então, as áreas portuárias, elas são muito complexas para estudar no campo do patrimônio, justamente por isso, né, dos aspectos da complexidade. Entender quem toma conta do quê, um pouco por aí, sabe? Porque se você faz um inventário, se você tomba um bem portuário, a quem cabe, né, a preservação desse bem? Né? Quem é o proprietário desse bem? Essa questão tem aparecido, né, também no caso do patrimônio ferroviário, que eu tenho mais proximidade, né, do que o portuário, né? Justamente porque no processo de privatização ocorre essa lacuna legal. Né, os bens são privatizados, começam a ser concedidos para iniciativa privada, alguns ramais, né, etc. E existe uma lacuna legal nesses processos de privatização sobre a quem pertence a responsabilidade sobre o patrimônio imóvel. Né. O patrimônio rodante, os eixos de mobilidade, quando estão em funcionamento, eles são colocados em atividade e a empresa responsável dá conta deles. Mas e o patrimônio imobiliário, né, os edifícios? A quem cabe a preservação, a manutenção, né, mesmo se a gente não estiver falando de patrimônio cultural. No caso do patrimônio portuário, talvez ainda nem estejamos no momento, e essa é uma contribuição do seu trabalho justamente, né, de entendê-los como patrimônio cultural. Quer dizer, nós aqui, pesquisadores, já estamos nesse momento, mas o Estado ainda não percebeu, talvez, a importância desses bens como patrimônio cultural, o que já aconteceu, ainda que com muitos problemas e muitas lacunas legislativas, como eu comentei, no caso do patrimônio ferroviário. Então, quando houve a privatização do patrimônio ferroviário, de uma maneira, no caso do Estado de São Paulo, eu percebo isso com mais clareza, mas isso se deu em nível federal, houve uma deliberação via resolução e depois lei, de que todo o patrimônio imóvel da rede ferroviária federal seria gerido ou estaria sob a responsabilidade do IPHAN. Existe essa portaria que gerou uma série de dificuldades para o IPHAN, né, uma quantidade de bens gigantesca, não tem inventários precisos sobre todo esse acervo, né, arquitetônico. Mas existe essa resolução, existe essa identificação de que esses bens possuem interesse histórico, de alguma maneira. Estão abandonados, o IPHAN não sabe como gerir, mas isso foi delimitado em algum momento via lei. No caso do portuário, a gente não passou por isso, né, não existiu essa preocupação no momento das concessões privadas. Então, por um lado,
nós estamos diante de um processo semelhante, no sentido da rede e da dinâmica da gestão estatal, mas, por outro lado, não existiu ainda esse processo de atribuição de um valor cultural a esses bens que definisse de quem é a responsabilidade pela manutenção. Então, eles estão mais ameaçados, a gente poderia dizer, né? Exceto aqueles armazéns que estão tombados, que estão, né, enfim, os outros não passaram ainda por esse crivo, por essa leitura, daí a grande contribuição do seu trabalho. Mas a gente precisa também entender como se dá essa administração, gestão desses territórios. Mais uma vez, então, eu acho que o recorte vai te definir melhor como estudar isso, porque uma vez definido o recorte, que cidade é e tal, fica mais fácil você também se debruçar sobre esse aspecto, que é bastante espinhoso, e que às vezes vai demandar de você leitura de documentos legislativos, de documentos administrativos, de contratos de concessão, para entender se em algum momento surgiu essa demanda, né, pela conservação dos bens imóveis, que é uma leitura, é uma leitura um pouco árdua mesmo, né, um pouco, enfim, espinhosa às vezes, né, tem que compreender como isso se dá, né. Acho que já foi meu tempo, Renata. É isso? Então, Manuela, em princípio, assim, a gente tem um horário para começar uma outra sessão às 16h45, né, professora Marta? Então, não sei se a gente tinha um tempo aí de 10 minutos depois para um desenvolvimento de uma discussão mais coletiva, mas enfim. Perfeito. Acho que o principal, obrigada, Renata, por me lembrar, porque acho que eu me estendi aqui, mas acho que o principal eu disse... Não, feche, por favor, Manuela, era só para a gente ajustar aqui, tá? Por causa do horário da continuidade das ações. Você me desculpa, viu? Não, imagina, eu também me perdi aqui. Está trazendo, tenho certeza, para a Natália, né? Não, a gente vai falando e vai se perdendo. Se você não me chama, né, olha, o horário, eu vou embora, né? Não, obrigada por me lembrar, e, enfim, mas eu vou só resumindo um pouco do que eu comentei, além desses aspectos que eu coloquei. Então, dado todos esses argumentos, acho que é importante, então, você pensar, definindo o recorte, estabelecendo critérios, etc., pensar no papel que a dimensão regional e territorial ainda assume no seu trabalho após a definição desse recorte, tá? Ou ainda assume, ou poderá assumir, ou se deixa de assumir, enfim, acho que isso é importante, a partir do momento que você estabeleceu um recorte, justamente para que você possa pensar, a partir da discussão sobre os inventários participativos, a relação do individual, do local com o todo. Tá? Acho que esse é um aspecto interessante do seu trabalho. Pensar essa questão da gestão, né, quais são os instrumentos de gestão de território portuário ou não que a gente tem atuantes ali. Estado da arte da preservação dos bens, né, isso eu já comentei. E acho que é isso, Natália, só verificando aqui, é uma questão de escala, né, seu trabalho, a grande dificuldade do seu trabalho é a escala dele, né, ele tem uma escala muito extensa, e a gente precisa pensar em recortar melhor. É isso, Natália, acho que eu consegui dar conta de apontar todos os elementos aqui que eu tinha destacado. Muito obrigada, Natália, pela escuta aqui, e pelos colegas também. Fique à vontade aí para comentar, para a gente debater conjuntamente. Obrigada, pessoal. Então, nós temos 10 minutos, eu acho que a gente podia dividir esse tempo para Mariana e Juliana, Natália e Manuela. Pode ser assim, Marta? Sim, sim. Vamos lá. Mariana, você gostaria de, enfim, dialogar em algo que você considera importante? Claro que nós vamos continuar no diálogo, assim como a Marta, né, e a Natália com a Manuela, imagino. Você gostaria de trazer algum apontamento para a Juliana, algum esclarecimento agora, Mariana? Só respondendo umas perguntas da professora Juliana, eu estudei, eu não terminei ainda, né, mas todo o processo de tombamento, desde o início, inclusive é muito legal que o processo de tombamento municipal, ele parte de um processo colaborativo, né, do município como comunidade, e existe um abaixo-assinado feito pela comunidade local para que esse tombamento ocorresse. E quanto às entrevistas, fazia parte, né, do meu planejamento, tanto a história oral, como para preencher essa lacuna, como as entrevistas. Eu entrevistei algumas pessoas, porque já fiz um trabalho lá em Muqui com o professor Genildo, e eu queria até aumentar essa amostra, mas veio a pandemia e aí acabou ficando meio assim, né, a gente acabou desistindo, mas eu acho super válido
essa sua sugestão, eu gostei muito, porque eu achei que as entrevistas que eu fiz, elas foram bem enriquecedoras, né? Eu pude visitar a casa das pessoas e conversar e entender o lado deles, a secretária de Cultura de lá do município, e eu agradeço muito pelas considerações que você fez, eu gostei muito de poder conversar com você e te ouvir aqui. Muito obrigada, a gente continua esse bate-papo, então, depois. Posso falar? Por favor. Eu não vou conseguir responder uma a uma, porque o tempo foi curto, mas, assim, claro que a gente entende essa questão do recorte, igual eu coloquei no texto, você conseguiu notar que isso é uma coisa que já vem sendo discutida, toda vez que o trabalho é apresentado, ele precisa realmente de um recorte. A minha ideia nesse primeiro ano de doutorado, a gente começou em março do ano passado, então realmente é o primeiro ano mesmo. A gente trabalhou toda essa questão desse aporte teórico que a gente sentia que precisava, com relação ao patrimônio industrial, à estrutura portuária, como que isso ia se conectar. E por isso que esse texto está um pouco mais sólido, né? Ele tem uma continuidade, então a gente optou por trabalhar isso. E agora, nesse segundo ano, realmente fazer o recorte. Então, assim, tudo que você falou passa pelo recorte, as cidades portuárias, a escala disso, vai ser amplo, se vai ser macro, se não vai ser, como que esse inventário vai ser aplicado, se ele vai ser aplicado, se ele vai ser proposto, enfim. E a gente está agora, nesse segundo ano, inclusive a disciplina que a gente vai fazer agora com a Marta, que é a estágio em pesquisa, que é obrigatória, toda a estrutura dela é feita para a gente aproximar com as cidades, estudar tudo isso, entender toda essa complexidade, ou entender o tamanho da complexidade que a gente tem, e a partir daí inserir recortes e voltar para a teoria, para a gente poder ter essa base teórica, para poder embasar as decisões e justificar as decisões que a gente for tomando com relação a isso. As cidades, elas são 6 cidades que a gente identifica, a gente tem estrutura portuária, algumas elas se repetem, a estrutura portuária ela aparece mais de uma vez nas cidades. Algumas cidades têm previsão, mas já voltaram atrás e não estão fazendo, mas as coisas mudam muito rápido na questão portuária, né, por estratégicas de mercado, de economia, enfim. Então, a gente está lidando com isso. E eu anotei muita coisa, mas, para não ultrapassar o tempo, eu queria muito agradecer, porque, além da gente a expectativa já era altíssima para ouvir você falando sobre o meu trabalho, o seu livro já tem 1000 post-its aqui, lidos e anotados, mas eu achei muito interessante essa questão de talvez ver as estruturas enquanto rede. A gente falou sobre isso algumas vezes em orientação, a Marta tratou sobre isso, mas você falou também de um jeito que deu para ver que a gente tem outra forma de encarar isso, essa rede, essa conexão e como que isso vai ser trabalhado. E eu achei interessante essa validação, de perceber que é um trabalho que tem possibilidade, assim, que é uma pesquisa que realmente merece ser feita, porque não é uma tese de doutorado para guardar, eu realmente quero que ela contribua realmente para o patrimônio industrial do Estado. Então, eu fiquei muito feliz de ver essa validação da sua parte. Obrigada. Bom, então acho que a gente pode encerrar, né, essa sessão, convidando a quem puder, né, os alunos especialmente, a continuarem na próxima sessão, que se inicia às 16h45, agradecendo de novo mais uma vez a professora Manuela, prazer em conhecê-la, né, só de nome, mesmo que ainda nesse modo virtual, né, enfim, Juliana, né, já amiga, enfim, também companheira de mestrado, de doutorado, melhor, né, na Bahia, enfim, Mariana Cardoso, obrigada, Natália, obrigada, a todos que estiveram presentes aqui, acompanhando, né, essa sessão. Um grande abraço, eu então encerro, seguimos com a próxima. Um grande abraço, muito obrigada. Um abraço para vocês, obrigada, professoras. Vou sair aqui então, tá? Isso. Dá licença, gente, pessoal, todos. Juliana, vamos nos falando, viu? Vamos, fico aí à disposição. Natália, eu fiquei pensando uma coisa, posso falar enquanto estou trocando? Claro! Vou continuar conversando com a Mariana. Eu tenho a impressão que no estado do Espírito Santo, a questão portuária, apesar de ser importante em todos os lugares, no Espírito Santo ela tem um papel ainda mais significativo, né?
E o patrimônio industrial, ele nasce exatamente de áreas que perderam a função, né, e que precisam ser pensadas de algum modo e de um porte gigantesco. E no caso dos portos, não necessariamente, né, eu fiquei pensando que aí tem muita coisa aí no Espírito Santo que está ativo mesmo, né, e que, como você falou, está trocando o tempo todo, né, e aí acho que tem uma particularidade em pensar essa lógica, né, da preservação do patrimônio portuário, porque mesmo o ferroviário, ainda existindo algum tipo de uso, ele surge a demanda muito mais pelo aquilo que se perdeu, né, pelo aquilo que está desativado, né, e talvez aí seja um gancho interessante pensar também, né, a maioria está ativo, não está? Ou é a impressão? Tá, né? A maioria está ativa, e uma das coisas que a gente coloca no trabalho é justamente isso, é não deixar para pensar nisso depois que essa desativação acontecer, sair do processo do mercado, de toda essa estrutura, né, que vai girar ali. Boa tarde. Boa tarde. Começar já outra sessão.